Fala galera, tudo bem? Seguinte, hoje vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer uma soma C em 3 passos, beleza? E eu vou usar os meus doguinhos ali como exemplo. Então o marronzinho de cima ali é o Joaquim, a pretinha é a Pandora. Então são os meus cachorrinhos da vida real mesmo. Boa, vamos lá. Antes da gente entender como fazer, acho que é primeiro entender quando eu faço e quando eu uso esse tipo de função. Então, basicamente, você vai usar isso quando você quiser somar dados, mas somar dados de uma forma condicional, com alguma condição. Então, por exemplo, vamos supor, e aí aqui dando um exemplo prático, a gente já vai para a prática lá, que eu quero descobrir quantos quilos de ração o Joaquim, que é meu cachorro, comeu esse mês. Então, ó, eu tenho uma tabela que eu anoto todos os dias quantas gramas de ração o Joca, que é o Joaquim, come e quantos a Pandora come. E eu quero descobrir no final do mês quantos gramas ou quantos quilos de ração o Joaquim comeu. Então eu vou ter que olhar para essa tabela aqui, olhar onde tem o Joaquim e somar todas aquelas gramas de ração que ele comeu para eu somar no final do mês e descobrir que ele comeu 5 quilos, 10 quilos, 30 quilos e por aí vai. Eu vou dar esse exemplo aqui, mas a gente pode fazer isso com qualquer vertente diferente. Então, por exemplo, dentro de um mês você quer saber quantos produto A vendeu, ou quantos produto B vendeu, ou quanto de dinheiro cada um daqueles produtos foi vendido. Então, é uma forma de você somar esses valores de uma maneira individualizada. Tem outras formas de fazer isso? Tem, mas essa é uma das aplicações do Soma C que pode facilitar a sua vida. Beleza? Então, esse é o contexto, esse é o conceito. E aí, quais são os 3 passos que a gente vai dar para conseguir fazer isso e a gente já vai para a prática? São identificar qual informação você quer somar. Então, no nosso caso, a gente quer somar sempre que for Joaquim e sempre que quantas gramas a gente tem em cada um dos dias. Posicionar os dados da forma correta, e é isso que eu mostro na prática para vocês, e executar a função do soma C. Beleza? Vamos lá para a planilha, então, para a gente fazer isso na prática. Ó, vamos lá. Então, aqui é o seguinte. Tem uma tabela, até o dia 10, de tudo que o Joca e tudo que a Pandora comeu de ração. O que eu quero fazer, então, é pegar, sempre que for Joaquim, e colocar quantas gramas de ração ele comeu. Primeiro ponto importante. Eu preciso ter um nome aqui na tabelinha que eu vou usar como referência exatamente igual ao que está aqui. Não pode ser Joaquim 1, Joaquim 2, Joaquim com sobrenome, um é o Joca escrito errado, não pode. Tem que ser exatamente igual. Então, para você garantir que você pegue os dados exatamente iguais da tabela, você pode fazer o seguinte, que é o que eu geralmente faço. Copio todos os dados que tem ali, dou um Ctrl+C e Ctrl+V. Aí eu venho aqui em dados, limpeza de dados, remover cópias. E aí eu falo que eles têm cabeçalho e peço para remover as cópias. Quando ele faz isso, você vê que eu já tenho só os nomes diferentes que existem na minha tabela. Então, só Joaquim e só Pandora. Se a minha tabela tivesse 50 nomes diferentes, iam aparecer os 50 nomes aqui. Beleza? Deixa eu pintar de laranja, porque eu sempre pinto de laranja quando eu estou fazendo fora. Beleza, e agora eu vou somar, então, quantos gramas de ração tem só no Joaquim. E no caso aqui eu vou somar o da Pandora também, que já pegamos. Então, eu vou pegar uma outra coluna aqui e escrever o que eu quero descobrir, né? Então, gramas de ração. Beleza. E aí, como que eu... Então, beleza. Já descobri o que eu quero somar, já posicionei os dados da forma correta, então peguei os nomes individuais e separados aqui, e agora eu vou executar a função. Como que eu executo essa função? Sempre começo com um sinal de igual, digito soma C, e aí ele já vai me mostrando as opções que existem de funções, mas a gente vai usar a soma C nesse caso. A soma C é quando tem mais de uma condição, e a gente tem um outro vídeo no canal explicando como que você soma. Então, se era o Joaquim na cor vermelha, enfim, com mais de uma condição, não vamos entrar no detalhe agora, mas existe essa possibilidade também. E aí, beleza, então o nome da função, abre parênteses, e aí ele te pergunta qual é o intervalo
onde estão os dados que você quer usar como referência. Então, o que ele está me perguntando? Cara, onde que eu vou olhar se é o Joaquim ou se é a Pandora? Onde ele vai olhar é aqui, nessa coluna B, certo? E aí eu sempre seleciono, ao invés de selecionar todos os dados aqui, a coluna onde está. Porque aí se entrarem dados para baixo depois no futuro, então é uma tabela viva, né? Que vai todos os dias aparecendo dados novos. Já garanto que está preparado, eu não preciso atualizar essa fórmula. Seleciona a coluna, então você vê que aparece ali B, dois pontos B, porque é a coluna inteira. Dou um ponto e vírgula. Aí ele me pergunta qual é o critério. Qual que é o critério? Eu quero que você some sempre que aparecer o nome Joaquim. E aí então eu vou pegar, por isso eu criei essa outra base aqui, eu vou clicar em Joaquim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar o F4 no meu teclado, e aí você vê que ficou esses dois cifrões. Porque o que isso significa? Quando eu arrastar minha fórmula para baixo, ele não vai andar para baixo se eu não quisesse que ele andasse. No meu caso, eu quero que ele ande para baixo, porque quando eu arrastar para baixo, em vez de procurar Joaquim, ele vai procurar Pandora. Então eu não aperto esse F4, igual em alguns casos de algumas fórmulas eu utilizo. Beleza? Então, não apertei o F4, E2, ponto e vírgula, intervalo da soma. Então, quais são os dados que quando eu olhar e ver que é Joaquim, eu tenho que somar? E aí, da mesma forma, eu seleciono a coluna sempre, em vez de selecionar todos os dados aqui, porque pode ter dados novos, a coluna. Então, a coluna C, dois pontos C. Fecho parênteses e dou um Enter. E aqui você vê que ele já me sugere o preenchimento automático da próxima. Então, o que ele fez foi arrastar a minha fórmula para baixo. Dei um OK aqui. Então, eu descobri que o Joaquim, do dia 1 até o dia 10, comeu 4.924 gramas e a Pandora 5.932 gramas. E aí a gente falou que queria descobrir os quilos, né? Então, se a gente quiser descobrir os quilos de ração, 1.000 gramas tem 1 quilo. Então, é basicamente eu pegar esse número aqui grandão, 4.000 e pouquinho, e dividir por 1.000. Então, o Joaquim comeu 4,9 quilos. Deixa eu arredondar. 4,9 quilos e a Pandora 5,9 quilos. E se eu quisesse que ficasse escrito bonitinho, que também é um outro vídeo que a gente já fez no canal aqui, a gente podia fazer a fórmula da seguinte maneira. Eu faria essa fórmula mesmo, então eu quero sempre arredondar em uma casa decimal, então eu vou colocar a rede, o valor dividido por 1.000, ponto e vírgula, uma casa decimal, e abro aspas, espaço KG, fecho aspas. Então, só que minha forma de dividir por 100 tem que ser por 1.000. Então, o Joaquim comeu 4,9 quilos e a Pandora comeu 5,9 quilos. Estou na dúvida se ficou certo. Vamos descobrir. Então, pega a tabela principal aqui, coloca um filtro, criar um filtro. Venho aqui onde está o nome Joaquim, seleciono só ele. E aqui são todas as linhas. Então, você pode dar um soma normal aqui. E descobriu, opa, não posso fazer assim porque ele está somando todas as linhas. Então, vou fazer o seguinte, vou só selecionar todos eles aqui. E aqui no cantinho embaixo, você vê que você tem as opções rápidas de consulta. Então, 4.924 gramas. Você também consegue ver a média, mínimo, máximo, contagem e contagem de números. Tá? Por que não deu certo daquele jeito que eu fiz a soma? Porque quando eu faço isso aqui, ele está somando todas as linhas, inclusive as que estão ocultas. E tem várias Pandoras ocultas aqui no meio. Por isso é que ele está somando da C2 até a C20. Então todas as Pandoras que estão no meio também estão sendo somadas. Por isso a gente não pôde fazer dessa forma, tá? Então daria o 10.000, que é a soma dos dois. Então se eu somar Pandora e Joaquim, vai dar os mesmos 10.000. Beleza? Então é assim que a gente faz uma soma C com um exemplo prático. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ajudado. Então, se vocês curtiram, deem um joinha no canal, sigam, compartilhem e deixem nos comentários aí outras coisas que vocês gostariam de descobrir pra gente montar esse vídeo aí e avançar junto com vocês. Fechou?
Valeu, pessoal!